Com dopagem, porque nesses materiais o nível de ferro sempre está acima do direito. Nós vamos ver nas nossas simulações, nos nossos cálculos, que o nível de ferro deveria estar exatamente no crossing, assim como é o grafeno, tá? E então sempre tem defeitos nesses materiais que levam o nível de ferro a subir, tá? Mas com dopagem é possível trazer o nível de ferro exatamente para o tipo, né? Muito bem. Aí tem uma outra família que são os ternários, né? Ligas agora com talho de bismuto selênio, que também são muito interessantes, né? Também tem essa propriedade, está aqui claramente em duas diferentes direções, né? Na direção K, né? Você tem menos estados de superfície do que na direção M desses materiais. Bom, como é que é a estrutura desses materiais? Agora vamos voltar um pouquinho. Nós já vimos que eles apresentam os estados protegidos de superfície. Então vamos entender esses materiais, vamos mergulhar um pouquinho neles e entender como é que é essa estrutura. Eles são formados por chamadas quintupileiras, são 5 camadas aqui, né? Nessa minha picture aqui acho que ficou um pouco melhor. Átomos de selênio nas bordas, né? Selênio, bismuto, selênio. E a ligação entre as quintupileiras com a outra quintupileira é uma ligação mais fraca, né? Então, Van der Waals, um pouco mais de Van der Waals. A estrutura desses materiais é romboédrica, né? E aqui são os vetores primitivos, essa é a célula primitiva, né? Como nós vimos lá no início do curso do primeiro dia, né? É um material um pouquinho mais complicado do que esse que a gente conhece, tá? Muito bem, mas por que eles são topologicamente protegidos? Por que eles têm esse cone de Dirac na superfície do material? Aqui nós temos os átomos isolados, certo? Vamos pensar o selênio e o bismuto, 2 átomos isolados. E vamos trazê-los, assim como a gente faz com a molécula de H2 lá no curso de introdução, né? Entender como é que acontece esse split dos níveis atômicos quando você vai para uma molécula, quando você vai para um cristal. Os bismutos vão quebrar, né? Devido à ligação. Temos 2 tipos, volta para a estrutura aqui, ó. Os selênios das bordas é um tipo de selênio. O selênio do centro é um selênio diferente, né? Porque ele está ligado com o bismuto dos 2 lados. E o selênio da borda não, está ligado com o bismuto só um lado. Então eles são diferentes, né? E os bismutos são idênticos, né? Então o bismuto ele vai quebrar nos orbitais P, né? E o selênio vai ter uma quebra maior porque ele tem 2 tipos de, né? Esse aqui seria o central e esses 2 seriam os das bordas, tá? E aqui seriam os 2 bismutos, os P's dos bismutos. Quando você liga o campo cristalino, vamos supor que a gente conseguisse fazer isso, né? Você agora colocasse esses 2 átomos naquele campo cristalino, eles estão sentindo toda a interação, né? Esses níveis vão splitar, né? Você vai ter um P- aqui e um P+ aqui. Isso aqui seria o gap dele, né? Agora, quando você liga spin-órbita, você tem um segundo split, o split de spin-órbita. Agora você vai quebrar a degenerescência, né? De spin desse material. Então, quando você liga o spin-órbita, esse nível vai sofrer um split e ele vai jogar aqui embaixo. E esse nível sofre um split que vai jogar ele lá em cima. Essa troca aqui que é fundamental para ele ser topológico, né? Agora ele está invertido. O que era para ser banda de valência virou banda de condução. O caráter da banda, né? O caráter da banda mudou. O que era para ser banda de valência virou banda de condução. O que era para ser banda de condução virou banda de valência, né? Muito bem, né? Esse material
é um daqueles que nós aplicamos o Z2 lá atrás, lembra? Para a gente calcular o invariante topológico, né? Então esse é um deles aqui, né? O BIAC, esse aqui. Muito bem. Por que essa família... Depois nós vamos voltar nos nossos cálculos e vamos mostrar um pouco mais detalhado isso aqui. Por que essa família é tão promissora? Primeiro porque eles apresentam um gap grande de bulk. Né? Então eles são semicondutores, são isolantes. É importante. E tem um efeito de spin-órbita enorme que consegue cruzar esse gap. Né? O split consegue trocar os níveis neste gap. O collidir ele fica no meio do gap, ele podia ficar mais para baixo, mais para cima, ele fica no gap, é interessante. Né? O próximo ao gap, nós vamos ver mais adiante. E as propriedades topológicas, elas são observadas em temperatura ambiente, né? Diferente lá do grafeno, parece que tem uma, né, aquela controvérsia lá, mas ela é a 1 Kelvin, né? Você consegue ver alguma coisa diferente do grafeno. Muito bem, os estados protegidos de superfície são fáceis de serem manipulados. Nós já vimos ali, pode topar, você pode, né, trabalhar com esses estados protegidos de superfície. Muito bem. Vamos entrar um pouquinho agora no que nós fizemos e algumas coisas também que não são nossas, né? Nós vamos mostrar uns cálculos de primeiros princípios. Nós vamos usar teoria do funcional da densidade, né? Nós já tivemos uma... Fala que elas são promissoras. Em que sentido? Você falou essas famílias são promissoras, né? Mas sobre que aspectos elas são promissoras? Por ser um material que obedece à equação de Dirac, né, ele tem uma dispersão linear, então ele tem toda aquelas promessas do grafeno de você ter uma alta mobilidade, né, de ter um sistema obedecendo a equação de Dirac, né? Segundo, eles são protegidos de espalhamento, o que o grafeno não é. Então, é outra propriedade importante, né? Quer dizer, é esperado que, além de ter uma mobilidade alta, ele não pode ter espalhamento desses estados protegidos de superfície. Né? Então, é esperado que isso vá, né, se conseguirem fazer dispositivos, vão ter propriedades interessantes daí. Né? Muito bem. Então, voltando os nossos resultados aqui, né? Nós vamos usar... o que é importante aqui? Ó? Que seja relativístico, né? O relativístico, nossos cálculos, nós usamos... Por que tem que ser? Porque tem que ter spin-órbita, né? O cálculo tem que ter spin-órbita. Sem spin-órbita a gente não vai conseguir inverter aqueles níveis, né? Vai ser sempre um trivial. E nós vamos usar o PAW, que nós estamos usando pseudopotenciais, né? Pseudopotenciais, ou seja, nós estamos usando só elétrons de valência, né? O caroço é caroço. Porém, a nossa função de onda de valência é ortogonal aos estados de caroço, que é o que importa, né? Nós podemos usar um full core, usar todos os estados do caroço. Isso é pesado, isso é caro, né? Acho que o Juarez mostrou algumas coisas aqui usando o full core, né? É muito caro. Então nós vamos usar pseudopotencial, que é uma ferramenta barata, né, para cálculo supereletrônico. Porém, a nossa função de onda tem ortogonalidade, então ela tem informação que os estados têm que ser ortogonais às autofunções dos estados de caroço. Tá? Eu vou usar ondas planas até 350, 450, a gente varia isso aqui até convergir. Muito bem. Aqui está nosso cálculo de estrutura de bandas, como todo mundo faz, né? Sem spin-órbita. E quando você liga spin-órbita, parece que não acontece nada. Vamos olhar um pouquinho mais de perto aqui. Ó. Aqui está o gap, né? No ponto gama. E
aqui estão os dois orbitais que pertencem a esse, né, em torno do ponto gama. Quando você liga spin-órbita, você vê uma leve diferença, né? Exatamente a troca desses dois orbitais, como a gente viu lá atrás. Tá? A curvatura das bandas mudam, né? Isso é bulk, cristal, infinito. A curvatura das bandas sofre uma leve inclinação devido ao espelho de spin-órbita e houve a troca dos níveis. Né? Essa estrutura, a célula unitária dela é não na forma romboédrica, aquela primeira que eu apresentei, mas a gente sempre está estudando na forma hexagonal, porque a gente está interessado em fazer superfície. Tá? Então, a célula unitária, você precisa de 3/5 layers aqui, ó. É essa aqui. Aqui tem duas células unitárias. Por que 3? Se você olhar, esse aqui é um pouquinho diferente desse filamento desse e um pouquinho diferente. Elas estão, na verdade, sofrendo uma rotação, né? Uma rotação de um em relação ao outro. Muito bem. Agora vamos fazer uma superfície. Tá? Está aqui o bulk. Eu vou aqui e vou cortar esse material e vou fazer uma superfície nele. Vamos ver o que acontece. Você vê imediatamente que aparecem dois estados com uma dispersão aproximadamente linear. Né? Se você vai lá e plota esses estados nessa região, nessa janela aqui do gap, esses estados vêm da superfície do selênio. Né? Estão ligados fortemente aos átomos de selênio da superfície, um pouquinho dos átomos de baixo, mas 70%, 80% dos átomos de selênio. Então aparece esse cone de Dirac no meio do gap. Né? Na verdade não está bem no meio, nós vamos já ver melhor. Se você andar essa célula unitária romboédrica, da estrutura mesmo, né? Agora, se você projetar na superfície, essa célula romboédrica vai ficar hexagonal. Né? Então, nós vamos ter exatamente os pontos parecidos com o grafeno, o gama, o K e o M, que nos interessa, né? Na nossa primeira zona de Brillouin. E se você olhar mais longe do gama, você não encontra outros estados. Quer dizer, o único cruzamento que tem é no ponto gama. Ele só tem um único Dirac que satisfaz as nossas condições lá atrás, que nós falamos do isolamento topológico, né, dos invariantes topológicos. Ele não podia ter dois Diracs, né? Se ele cruzasse o Uniferme duas vezes, lembra? Ele deixaria de ser topológico. E segundo, isso aqui tem que estar spin-up, spin-down, né? Tem que estar polarizado. Os estados são não degenerados, é verdade? Mas temos que olhar o spin ainda para a gente caracterizar completamente esse material. E, muito bem, antes disso, aqui são os estados de bulk projetados, né? Aquele anterior era só estados de superfície. Agora eu peguei isso ali, vou projetar o bulk, vou fazer um bulk para buscar os estados de bulk. Então aqui, aí eu faço a superfície, então aqui os estados de superfície, que eles aparecem um pouco acima dos estados de bulk, né? E quando eu ligo o spin-órbita, aparece também o cone de Dirac, né? Entre a banda de valência e a banda de condução. Bom, agora eu quero saber como é que é essa textura de spin. Eu espero que seja assim. É assim que os experimentais falaram que era. Né? Você tem que ter um dos ramos aqui, ó, é spin up. E ele tem que continuar spin up. O outro ramo tem que ser spin down. Ele tem que continuar spin down. Senão a fase de BR vai dar zero, se isso não é verdade. Né? E não seria um isolamento topológico, na nossa definição lá. Eu vou calcular essa textura de spin. O valor esperado de Sx, Sy e Sz, fazendo o sanduíche da função de onda, matriz de Pauli, né? E vou obter aonde que está isso aí. Bom, eu vou pegar duas direções, né? Que é o que nos interessa, gama in na direção y e gama k na direção x. E vou olhar como é que é essa textura de spin. Veja bem. Primeiro, gama k. É importante olhar com calma. Gama k. Então eu vou pegar primeiro estados vazios, tá? Eu vou andar aqui, ó, nessa região, para gama k. Para onde que está o spin? O spin está negativo, tá vendo? Ele está do lado esquerdo aqui, ó.
do meu gráfico, ele está no lado negativo aqui, ou seja, ele está para baixo, ok? E ele é o que? Ele é puro SY. O SX também está plotado aqui, ó, mas está zero, está vendo? É zero. Ele é puro SY e ele está nessa direção aqui, ou seja, está para baixo. Vou continuar nessa direção γk. Cruzei o nível de Fermi. Como é que ele é depois? Ó, depois do nível de Fermi, no γk, ele tem que estar para cima. Tá? Tem que estar para cima o spin. Aqui, ó, cruzei o nível de Fermi, ele também cruzou, ele foi para o outro lado, foi para o lado positivo, ou seja, o spin inverteu, né, em direção. Então, eu estou exatamente olhando o spin desse lado aqui, ó. Tá? Isso aqui é a soma sobre todos os outros estados. Não é só o dírico, não. Estou somando sobre todas as minhas bandas aí. Agora, vou andar do outro lado, γm, a mesma coisa lá. Estados vazios, ele é positivo, está aqui, ó, spin para cima. Cruzou o nível de Fermi, ficou negativo, spin para baixo. Como o SX diminui, o SY aumenta, quer dizer, eles têm que ser exatamente isso aqui, ó. Tá? E vão formando esse anel aqui de spin, tá? Do ponto de direita. Interessante que aparece uma componente Z, tá? Que não é nula, tem um pouquinho de Z na direção γk. Na direção γm só tem X, não tem Y e não tem Z. Ele realmente está completamente polarizado no plano, né? Não está fora do plano da componente spin. Uma forma de olhar melhor é você pegar agora só os cones nessa região aqui, bem perto ao ponto gama, 0,1 em função de K. Tá? Se você andar, eu quero saber aqui agora o quanto que é essa polarização. Agora eu quero um módulo. Tá? Eu quero saber quanto ele está polarizado. 100%, 80%, 90%, 50%, né? Quanto o spin total realmente está naquela direção. Então, se eu olhar aqui, ó, vamos pegar os estados cheios aqui, são estados ocupados, tá? E os tracejados são vazios. Se você pegar novamente γk, tá? O que eu tenho em γk? Os estados ocupados que estão aqui, ó, γk, ele tem que estar para cima, ele é positivo, ele está na parte positiva aqui, ó, tá? Se você pegar γk vazio, ele tem que estar ao contrário, ó, ele está lá embaixo, certo? Ele está do outro lado, ele é negativo, tá? Agora, interessante que ele não é 100% polarizado. 100% polarizado seria ser uma unidade de H cortado sobre 2, né? Lá do experimento de Steger lá, né? Se você tem um spin totalmente polarizado, tem que estar H cortado sobre 2 polarizado, né? Ele não está 100% polarizado. Olha aqui, ele tinha que estar meio lá, tem unidades de H cortado sobre 2 aqui. Unidades, perdão, de H cortado. Então, tem que estar meio, seria 100% polarizado. Ele está em torno de 60, né? 50, 60, 70, depende aonde você olhar. Quer dizer, ele tem essa polarização de spin, esses anéis estão polarizados, mas ele não está 100% polarizado. Se você pegar o SX, é a mesma coisa, né? Você vê que vai chegando no ponto gama. No ponto gama, nós temos umas descontinuidades ali, né? Eles dão uns picos aí, não vai a... Ele tinha que ir a zero, eu não sei se tinha que ir a zero, né? Não sei. Eu não sei o que tem que acontecer aqui. Porque eu sei que eu tiro esse ponto daí, porque eu não sei resolvê-lo, né? Nós temos uma... Porque como é que pode? Veja bem, um spin está totalmente polarizado e de repente ele é zero, né? Daqui a pouco a gente pode entender onde é isso, eu não sei. É interessante que eu falo da vez, eu não sei. Por isso eu vou dar um contorno aí, né? Não vou entrar nessa briga não. Pelo menos enquanto não. Agora, a componente Z é interessante também. Ela aumenta significativamente, ela aqui, ó, né? Quando você está na direção γk.
Assim como o Z aumenta, o Y diminui. Então, na verdade, esse spin ele não está todo no plano, né? Mas ele sai no IME, ele está no plano, realmente totalmente no plano. Quando você vai para o K, ele vai subindo assim, ó. Ele chega no K e tem o máximo de Z. Depois ele desce, no outro ponto ele fica por baixo, no outro ponto ele fica por cima, entendeu? É assim que ele faz, né? Então você tem fazer uma curva tridimensional para enxergar isso aí, legal, né? O estudante vai fazer isso para mim. Muito bem. Aqui a gente fez uma brincadeira, que é o seguinte, qual o tamanho do vácuo? Essa que a gente quer responder. Quanto vácuo você precisa? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esses estados aparecem, é outra pergunta interessante. Como é que eu obtenho isso aqui? Eu simplesmente fiz o quê? Eu fiz uma superfície, não é isso? Eu tenho um contato com um isolante topológico com um isolante trivial. Quem é o isolante trivial? É o vácuo, né? É o vácuo. O vácuo é um isolante trivial. Ok? Partícula livre é um isolante trivial. Ele tem que ter a banda de valência como os isolantes triviais. Né? E ele é um isolante, o vácuo é um isolante. Né? Muito bem. A equação de Schrödinger nos garante isso. Tá? Agora, a pergunta é o seguinte: quanto vácuo eu tenho que ter para que meus estados protegidos apareçam na superfície? E o Book é 3.3 mais ou menos essa distância, né, entre as quintilheiras. Então a gente simplesmente pegou isso aqui, essa última camada aqui tem mais, né? São várias camadas aqui, são 5, no mínimo 5 camadas você tem que ter 5 quintilheiras para você reproduzir bem os cones de Dirichlet, né? Experimentalmente tem um questionamento ali, parece que alguns falam até de 100 camadas, né? Parece que tem que ter mais. Bom, a gente com 5 camadas a gente já vê o próximo lá do Dirichlet, né? Abaixo disso já não vem. E a gente começou a puxar isso aqui e olhar como é que acontece com esses estados das bordas da banda de valência e banda de condução. Puxamos um angstrom. Isso aqui já desceu, isso aqui já deu uma subida e já apareceu uma textura de spin aqui, ó. Aqui não tem, esse é o Book, textura de spin é 0. Apareceu uma textura de spin e ele já desceu um pouquinho. Puxamos um pouco mais, aumenta a textura de spin, ele desce um pouco mais, até que ele cross. Aqui, ó, tinha mais um aqui. Aí, aqui ainda não está cruzado não, tem mais um aqui. Ele cruza quando isso aqui chega a 8 angstrom mais ou menos. Tá? 8 angstrom exatamente, você fecha aqui e a textura de spin já está completa, tá vendo? Aqui, ó, nível de Fermi, aqui tem que ir para lá, aqui tem que ir para cá, aqui vem para cá, aqui vem para cá. Né? Já você tem a textura de spin completa em torno de 8 angstrom. Né? Muito bem. Aí nós vamos trabalhar com impurezas magnéticas. Por que impurezas magnéticas? Porque se você tem, né, uma superfície e tem uma textura de spin bem definida, que está no plano, e você trouxer um átomo aqui que tem um momento magnético, o que acontece? Né? A primeira pergunta que a gente fez. A impureza magnética vai quebrar o time reversal? Vai, né? Ela vai funcionar que nem pelo menos é o que eu espero, né? Ela vai funcionar que nem um campo magnético, localmente. E aí você pode destruir o time reversal, né? E aí tem uns trabalhos teóricos, né? Que de tight binding, você mostra isso, você supõe que tem um momento magnético. É claro que tem que destruir essa textura de spin. Se destruir a textura de spin, o cone também tem que ser destruído, né? É isso que a gente espera. E tem vários trabalhos na literatura ali, né? Uma sequência de PRLs, mostrando que uns falam que é KKY, outros acham que não é, então tem uma discussão ali.
Mas todos eles sugerem o seguinte, que se você tiver impurezas magnéticas na superfície de um tridimensional topológico isolante, que é esse caso, né, esses spins devem ficar alinhados ali, né, e isso tem que destruir o Dirac. Essa é a previsão de vários trabalhos que tem na literatura. E o primeiro experimental que aparece, realmente ele mostra que tem um gap aqui, né, no estado de superfície, aqui embaixo está o bulk, né, ele fala que com 12% de ferro dopando na superfície, já aparece um gapzinho aqui, ó, né, aumentando a concentração, esse gap fica mais forte. Sem dopagem, não tem gap, né? Parece que estava tudo certo aí. Aí tem um outro trabalho colocando manganês, que faz até um modelinho aqui, dizendo que deve acontecer isso, deve fechar o gap, né? E vê que realmente acaba os estados ali no topo da barra de Baleza. E tem mais um aqui que fala que esses estados ficam bem parabólicos, né? Quando você tem essa dopagem. Mas que a textura de spin devia ficar lá, né? Você vai destruir, mas tem que ficar um pouco do spin, tem que estar lá, porque ele enxerga aqui com medidas diárias, né? Mas aí tem mais 2 trabalhos em seguida dizendo que não, né? Que quando nós publicamos esse trabalho, esses artigos ainda não estavam publicados, né? Mas eles vêm e mostram que ele vai... aqui está o cone de Dirac, né? Então ele vai fazendo uma sequência de fotos, né, para chegar até o cone, né? E ele fala que isso aqui é o pristina, né, sem dopagem. Com baixa dopagem, ele tem aqui, ó, está muito fraquinho. Eu não enxergo muito não, né? Mas os experimentais têm um olho mágico, cadê a pessoa que está usando, a Priscila pode me garantir, né? Eles garantem que o Dirac está aqui, ó, tá? Está aqui o Dirac, tá certo? Que aparece aqui uns estados de tipo Rajba, né, com gás de elétrons aqui, mas que o Dirac é preservado com essa dopagem via ceia, né? Em seguida tem outro trabalho que é a mesma coisa, impureza não magnética, eles vão mais longe. Em impurezas magnéticas, não altera o cone de Dirac, altera a dopagem, todos eles aumentam a dopagem, né? Você vê que o nível de ferro está subindo, mas eles garantem que o Dirac está lá, né? Muito bem. E tem um outro trabalho com uma pequena concentração pequena não, né? 0,2 monoleto de cobalto, que também fala que o Dirac é preservado, né? O Dirac é preservado. Muito bem. Quer dizer, todos eles garantem que criticam os 2 trabalhos anteriores e falam, não, o Dirac está lá. A pureza magnética não vai destruir o Dirac não. Tá? O que nós fizemos, nosso trabalho sai no meio desses aí, né? Nós colocamos cobalto. Primeiro a gente procura onde que o cobalto fica, né? E a gente obtém que ele é mais estável ou no topo ou entre as quintupileiras, né? Nessas interações de Van der Waals que tem ali entre as quintupileiras, tá? Ou aqui é o mais estável. Aqui é o mais estável de todos, mas como eles em geral são depositados, deve ter uma barreira grande para ele passar para cá, já que esse aqui é bem menos estável, né? Então é esperado que ele deve ficar na superfície sim, né? No topo a gente não encontra o mais estável, que alguns sugerem, né? Mas aqui pode ter um problema do cálculo, né? Também eu não vou entrar em discussão, que pode ser que a correlação aqui também seja importante, né? Mas o que nós obtemos é esse. A gente vai centralizar nesses 2 aqui para estudar um pouquinho. A gente vê outra coisa interessante, que é aumentar a concentração baixa energia. Ou seja, o sistema gosta de ter muitos átomos de metais de transição absorvidos na superfície. Quando a gente olha a textura de spin e a estrutura de bandas, claramente a banda quebrou, tá? Nós não temos dúvida, pelo menos no nosso caso ideal, né, onde os átomos estão cristalinos, não temos impurezas, não temos nada,
só um metal de transição. Essa é o Dirac anterior. Se você olhar ele aqui, olha a textura dele, ó. O pretinho é aquele que eu mostrei antes, né? A superfície pura da textura de spin, sem dopagem nenhuma. Agora, se você olhar aqui, lá longe do ponto gama, ele tende a ela, né? Então essa banda vermelha é a banda do ex-Dirac, né? Onde antes ele cruzava de uma forma linear. Agora ele é parabólico. E a outra banda fica aqui embaixo, tá? Ela fica dentro da banda, a gente encontra ela, basta procurar pela textura de spin, você acha a banda lá embaixo, dentro da banda de valência. E aparecem outros estados aqui, ó, que são estados de quem? Ó, são estados totalmente polarizados, são estados bis do cobalto que entra aí, tá? Então esses estados bis do cobalto entram, tem um momento magnético, né? E destrói o Dirac, né? Como previsto com hamiltonianos efetivos, né? Esse aqui, ele tem uma mistura, veja que ele tem um pouco de caráter do Dirac, mas ele também está fortemente polarizado em Z. Eles são orbitais Ds, mas que tem uma hibridização com os orbitais PZs da superfície do material, né? Se a gente aumenta a concentração, coloca mais cobalto aqui, quebra ainda mais, né? Aqui o Dirac, ele vai ficando um pouco mais diferente. Agora esse estado aqui também tem uma polarização em Z também, né? Quer dizer, aumentou a concentração, que ele é mais estável, você tem o Dirac ainda mais quebrado, né? Deve destruir esse Dirac ainda mais. Muito bem, esse aqui, se você olhar um pouco, é parecido com esse resultado experimental aqui, né? Essa seria a banda, que ele tem uma polarização de spin, que eles também vê, né? É muito parecido realmente com esse resultado aqui. E eu discuti com um dos autores disso aqui lá na Polônia, e ele falou, na época a gente não tinha nem submetido ainda, e ele disse, não, o Dirac quebra, não tenho dúvida, mas tem um resultado ali que diz que não quebra, né? Que ele já sabia daquele que foi publicado esse ano, né? Essa discussão foi final de 2000 agosto de 2011, né? Que eu estava na Ecos, né? Então, ele diz assim, é interessante, o resultado de vocês realmente bate com o que a gente viu, mas tem outros na praça ali que dizem que não quebra, né? Acho que vocês tinham que olhar um pouco melhor e entender isso aí, né? Muito bem. Se você olhar a densidade de spin, é muito claro aqui, né? A mesma coisa que nós fizemos antes, né? Isso aqui são pristina, aquele outro que eu mostrei lá em cima. Quando você faz a densidade de spin, né? Essa projeção de spin que eu chamei aqui, né? Eu que inventei esse nome aqui, porque eu não sei como chamar, é um dose de spin, né? É esse o nome. É uma projeção dos estados, porém eu só busco quanto ele tem de spin, né? Então é um dose de spin, certo? Você vê que o cobalto está todo em Z, né? Verde é Z. Ele realmente está ali alinhado perpendicularmente, né? Se você colocar entre a quintupileira, que é uma da posição mais estável, você vê que aí é complicado de dizer. Aqui parece uma kind of Dirac, né? Um Dirac-like, eu não sei se dá para realmente dizer que esse estado é protegido. Ele tem um pouco de textura assim, né? Então parece que protege mais se o cobalto entrar lá embaixo. Eu diria que talvez é isso que os outros experimentais podem estar vendo, né? Podia ser uma possibilidade. Mas aqui, o alinhamento do momento magnético da impureza é diferente, né? Quando ele fica no topo da superfície, nós temos uma anisotropia magnética, ou seja, ele prefere com ângulo zero, ele prefere ficar alinhado perpendicularmente à superfície. Quando você coloca entre as quintupileiras no meio, né, ele prefere ficar alinhado na superfície. O momento magnético da impureza fica alinhado na superfície, né, assim. Bom, os dois têm anisotropia, uma forte anisotropia aqui, né? 6, 8 mil electronvolts é uma das maiores, né,
só perde para o dímero de cobalto que eu conheço, que tem uma mesotropia gigantesca, né, que é de 24 milieletrovolts. Né? Mas em materiais, é difícil achar mesotropias com uma energia tão grande. Né? Isso aqui é importante para aplicações, né, de memória magnética. Né? Só que precisaríamos aumentar essa energia. Né? Então tem talvez uma das aplicações, né, que o Davi está perguntando aí, seja a espintrônica ou memórias magnéticas, que é outra coisa importante aqui, tem todo um campo para ser investigado. Né? Muito bem. Mas aí a gente fez um outro trabalhinho, que é o seguinte, todo mundo vê esses sistemas dopados, não é isso? Que nem aqueles meninos que cantam à noite lá, dopado. A xícara ficou redondinha. Né? Todo mundo vê que o nível de febre está acima do Dirac, né? Então vamos ver o que acontece se o sistema tiver uma dopagem. Né? Primeiro a gente fez para 3 materiais colocando na superfície, lá no mais estável que a gente tinha, né? Na superfície, cobalto, ferro e níquel. O interessante é que o níquel, o Dirac é preservado, porque não tem magnetização. Né? A magnetização do cobalto é 1, do ferro é 2, está aqui, ó, os 2 níveis do ferro estão aqui. Isso aqui é um esquete, mas isso aqui é 12 verdadeiro do meu cálculo. Né? Aqui a banda também está aqui. E o cobalto, nós temos um nível do orbital dele desocupado, que dá 1 magnetão de bora. O níquel você ocupa os 2, e você mata a magnetização, e o Dirac está lá. Né? E o Dirac está lá. Agora, o que acontece com a dopagem? A gente pegou o cobalto, né? E fomos dopar, tá certo? Ou seja, colocamos elétrons simplesmente no nosso caso. Não colocamos outra impureza, só colocamos elétrons. Né? Vamos adicionando elétrons lentamente, frações de elétrons, o que acontece? Vamos subir o nível de ferro. Claro, quando o nível de ferro cobre esse orbital dele, pum, o Dirac volta. A gente vê o Dirac lá. Então, essa me parece a explicação mais razoável, né, dessa controvérsia que está tendo. Eu acho que é simplesmente a dopagem é que está matando isso aí. Né? Então, pode ser bom, pode ser ruim, não sei qual aplicação, é importante a gente entender o que está acontecendo aí. Né? Então, a gente tem uma transição de fase, nós chamamos aqui, que depende da concentração de cobalto e que depende da concentração de portadores. Né? Você pode ter uma fase de Dirac protegido ou uma fase ferromagnética, que pode ser muito interessante, né, para alguma aplicação. Né? Vou fazer uma interface disso aí, para viajar nisso aí. Ok. A outra pergunta que a gente quer responder é: quão robustos são os estados protegidos? Bom, a gente já viu que não é tão robusto como impureza magnética, destrói. Né? Impureza magnética destrói. Experimentalmente é visto claramente o Dirac, entretanto a condutividade não é muito alta como esperado, né? Não é tão alta quanto ela é menor que a do grafeno, a gente esperava que fosse maior. E, bom, primeiro que tem muitos defeitos ali, eu acho que esse talvez o problema mais sério, né? Não sei. O outro é que tem estados de superfície, na verdade eles estão muito próximos ao Dirac aqui, né? Quando você projeta o estado de superfície, você vê que estão próximos. Então pode ter espalhamento, aqui tem um trabalho que sugere que é espalhamento por estados de bulk, porque o Dirac está muito próximo aos estados de bulk mesmo, né? Mas nós vamos brincar um pouquinho, brincar é legal, né? Com a molécula de O2. Né? E a gente vai aproximar a superfície. A energia só aumenta bastante, vai a 3 eletronvolts, né? Quer dizer, é um trabalhinho didático, mas a gente quer ver o que acontece, né? O estado tripleto é o mais estável, o singleto é o mesmo, mas depois ele se junta a partir daqui, não tem muita diferença. E quando você olha a estrutura de bandas, claramente o estado tripleto, você vai forçando aqui, com essa força, o Dirac splita. Tá?
abre o dírec quando você força a molécula entrando. Evidentemente que ela não entra, você tem que forçar, né? Mas ele quebra. Mas quebra por quê? Porque é um estado tripleto. Quando você aproxima o singleto, você tem esses estados de... Esse aqui que tem maior textura, esse parece que é o dírec mesmo, mas aparecem outros estados ali, tem um split ali que deve vir de camadas de baixo do sistema que entra no gap também, né? Mas aí ele permanece, realmente tem a ver com o momento magnético, né? Tem a ver com o momento magnético. Se você trouxer um átomo isolado, vamos supor que essa molécula de O2 quebrou e um átomo entra, né? De alguma forma, ele realmente entraria sem barreira, né? Ele entra e é absorvido aqui, né? Nessas três posições aqui que a gente viu que fica mais estável. E nos três casos, o dírec está lá, claramente. A única coisa que acontece é que um deslocamento do dírec, às vezes para cima, às vezes para baixo, aqui aparecem outros, né, crossing, mas ele está lá. Ele é protegido, né? Você pode julgar, ele vai se deslocar, ele vai, né? Mas ele está lá. Você não destrói ele, né? O dírec fica lá. Então isso é interessante, né? Dá para brincar, e tem um trabalho experimental aqui que mostra, né? Ele coloca exatamente O2 e ele vê que o nível de Fermi sobe, né? E o dírec, ele fala que é preservado, né? Ele consegue ver que não muda lá a condutividade dele. Então ele fala que o dírec deve estar aí, né? Muito bem. E nós fizemos mais brincadeiras. A outra brincadeira é o seguinte: a gente viu que isso aqui são empilhamentos de quintupileiras, né? E a gente pensou o seguinte: bom, a chance disso aqui empilhar errado é possível, né? Porque é só um giro aqui, né? Então vamos brincar com isso. Vamos ver se isso também não influencia nas propriedades dos materiais, né? Então a gente removeu e introduziu uma camada diferente, que nós temos três tipos de layers, né? E a gente brincou com essas falhas de empilhamento, né? Aqui seria a pristina, aqui que nós estamos chamando a stacking fault 1, né? Uma falha de empilhamento tipo 1, tipo 2. Uma a gente ABCB, quer dizer, a gente tirou o A daqui, né? E a outra a gente introduz um C aqui. Então é a chamada intrínseca e a extrínseca, né? Para quem trabalha com essa definições extensos aqui. Bom, primeiro que a gente vê o seguinte, que a energia, né? A energia para o empilhamento correto, ABBCCA, né? É a mais baixa, que é isso aqui, se separando, né? Aquela distância entre eles, achar o mínimo de energia. Quando tem a falha de empilhamento, a distância muda, né? E a energia fica mais alta, quer dizer, fica menos ligado. Tá? E para esse outro tipo de empilhamento, menos ligado ainda. Elas ficam mais separadas quando você, quer dizer, colocar e tirar uma quintupileira é a mesma coisa que você girar também ela, né? É o mesmo efeito. Para os dois materiais que nós estudamos, isso aqui, né? E a gente vai olhar a eletrônica disso aí. Antes disso, qual é a ordem das energias de formação dessas falhas de empilhamento? Elas são da ordem, aqui está em milijoule por metro quadrado, né, que é o que se usa, em torno de 100, 200, né, depende dela. Ela está na mesma ordem do níquel, né, podemos dizer aqui. O silício é bem mais baixo para fazer falhas de empilhamento, né, mas para esses outros materiais é um pouco maior. É da ordem dos metais aí, né? Então é possível que tenha essas falhas de empilhamento. E o que acontece? No seleneto de bismuto, acontece que aparece um pouquinho dos níveis aqui, né? Porque você separou um pouquinho, mudou a ligação, aparecem uns novos níveis aqui, que é parecido com o que acontece lá no silício, nos semicondutores que a gente sabe que tem falhas de empilhamento, né? Quando você faz essas trocas de empilhamento lá do zinco, né, da produzida, dos semicondutores, o que acontece é que aparecem níveis sempre, né, próximo à banda de valência ou no fundo da banda de condução. Mesma coisa, até aqui tudo bem.
Agora, para o BITE, essa aqui, a intrínseca, ela é suficiente a falha para ela fechar o gap. Né? Se tiver uma falha de empilhamento, você vai fechar o gap. Quer dizer, é a mesma coisa que a gente viu antes lá em cima, quando a gente fez aquela brincadeira de puxar, né? Que você cria os estados protegidos na superfície. Então, uma falha de empilhamento pode levar isso para esse material aqui, para esse empilhamento aqui. Né? Para o BITE, BICE e BITE. Okay. Agora a gente faz a falha de empilhamento próximo à superfície. Né? Em vez de aquela outra no meio do bulk todo, né? Tirando a bulk. Agora nós somos superfície. Eu vou pegar a primeira quinto-fileira e vou começar a converter a primeira com a segunda. Né? Vou fazer um giro dela aí e vou ver o que acontece. Para o telureto de bismuto, a gente vê que esse aqui, o pristina, o nível desce um pouco mais aqui, né? Ele vai mais para dentro da banda de valência, o Dirac, né? O cross. Para o seleneto de bismuto, é o contrário. Esse aqui é o pristina, está aqui o pristina, certo? Está aqui o pristina. Ele sobe em relação ao pristina. Né? Aqui eu tenho dois. Por que eu tenho dois sempre? Eu deixo os dois no pote, porque não tem como fazer uma superfície só, né? Você tem a superfície de cima e a superfície de baixo, num cálculo, né? Dentro da sua supercélula. Então você tem sempre duas superfícies. Então esse é o Dirac da superfície de baixo, onde não tem perturbação, não tem falha de empilhamento, e o de cima é onde tem a falha. Quer dizer, a falha de empilhamento, ela pode ser interessante nesse material, porque ela joga o Dirac para cima e sai da região da banda do bulk, que pode ser a origem dos espalhamentos. Né? Pode ser a origem do espalhamento. Fazer falhas de empilhamento na superfície pode ser interessante. Né? Muito bem. Meu tempo já esgotou. Eu não vou entrar nesses termos de Majorana, mas só para comentar. Né? Um artigo que saiu agora, recentemente, e tem evidências experimentais de que realmente há, né, termos de Majorana nesses materiais. Eles veem esses estados, mesmo desligando a voltagem, ele continua vendo o estado lá. Né? Aí ele fica brincando, tentando eliminar o que é, se é feito como, não é isso, não é isso, não é, mas então só pode ser que é muito mais. É uma conclusão indireta, isso é um trabalho pioneiro, mas parece que sim. Né? Tem duas possibilidades de fazer ferro de Majorana. Um é contato com três isolantes, o outro é nas bordas de um fio sobre uma superfície supercondutora, que é o caso que eles fizeram esse experimento. Okay? Então eu queria agradecer essa turma toda aqui que tem me ajudado. Eu acho que ainda está faltando alguns aí. Aos órgãos de fomento, né? A UFO também tem ajudado. E dizer que são bem-vindos se alguém quiser topologicar, a gente está à disposição da discussão. Então, obrigado. Comentários? Essa questão de abrir ou não o gap para uma impureza magnética é uma coisa que passa a intervir de simetria, para uma quebra de simetria, ou você tem que fazer tal uma... Essa impureza magnética que tem a ver. A simetria dos estados é mantida. Então, o questionamento sobre o time reversa, né, é interessante, porque se você olhar em K e menos K, os estados são idênticos. Né? Bom, são idênticos quando o momento magnético é perpendicular à superfície. Né? Nesse caso,
aqui, né, esse aqui, ele é mantida porque o campo magnético está exatamente perpendicular à superfície. Agora, quando ele está na interface, por exemplo, onde o mais estável é o momento se alinhado na superfície, aí sim você tem uma queda. Você pode ver por aqui que os estados, eles sofrem, ó, né? Essa banda aqui, ela não é mais simétrica, né? Embora eu estou andando em direções diferentes, mas elas são bastante simétricas. Se eu andasse na mesma direção em menos ele também tem essa forma distorcida aqui. Então, aí sim você muda o caráter das bandas, né? Quando ele está no meio aqui daquilo tudo. Muito bem. O resultado experimental de que o cone se mantém e você, quando coloca sua impureza, o cone some. Isso não pode estar relacionado com um acoplamento antiferromagnético entre as impurezas no experimento? Nós testamos para duas impurezas, tá? Calculamos ferro e antiferro, e ele é mais estável, ferromagnética. Né? Evidentemente que o nosso cálculo é só de duas impurezas, né? Pode ser que tenha uma configuração, né? Então, os modelos de type binding sugerem ser RKKY. Eu não acredito, né? Mas eles falam que é um RKKY de curto alcance, né? E que teria uma oscilação aí, né? Nós brincamos com duas impurezas e variamos uma certa célula aí, não fomos muito longe, mas dentro do que nós vimos sempre é ferromagnético. O mais estável está sempre alinhado e uma diferença bastante razoável. Eu queria dar mais um detalhe, né? Você falou em ligar e desligar o espinhol. Quando você coloca impureza magnética, você fez esse teste também, ligou, desligou, porque um efeito concorre para o outro. Né? Você tem uma impureza para abrir, teve um espinhol para abrir. Não, eu já liguei o espinhol. Porque se eu desligar esse espinhol, eu não tenho corrente aqui, eu não tenho textura de espinho. Então a interação da textura de espinho do cone de Dirac com o momento magnético da impureza, sem espinho órbita, ele é falso, mas não sei o que você tem a ver com isso. Você entendeu? Tem uma interação magnética importante ali, né? Que a gente estaria jogando fora. Eu não olhei. Também, quando você calcula que o vácuo tem que ter um determinado tamanho para que você tenha o cone de Dirac, você está usando só GGA, né? Provavelmente. Então, quer dizer, então é meio natural que quando a densidade eletrônica vai a zero, você não tenha mais interação entre os planos. Correto. Mas você tem interações de uma alcance ali, não locais, então acho que você tem ali um lower limit. Né? Perfeito. O GGA, bem lembrado, professor. O GGA, a gente não descreve bem interação de longo alcance, né? E a distância entre as quintupideiras, elas já estão no limite de Van der Waals mesmo. Esses nossos cálculos aqui, a maioria, são alguns deles não, ali, algumas impurezas a gente relaxou, mas a maioria é parâmetro de rede experimental, tá? Que é para levar em conta, né, para a gente descrever corretamente o gap do bulk, que a gente descreve bem dessa forma, tá? E portanto, a gente está forçando um pouco, tem uma força ali, mas é uma forma mais interessante de levar em conta para comparar com o sistema real. Então, mas a gente peca nisso sim, você tem razão, a interação deve mudar aquela distância que a gente tem ali de 8 anos, provavelmente ela vai ser um pouco maior. Quando você coloca uma impureza e você tem 2 cones de Dirac, qual é o número de Shannon? Porque se ele for 2, não vai ser um isolante topológico. Independente do tamanho da célula, independente do número de impurezas, a gente sempre enxerga um único cone de Dirac.
essa superfície é um comportamento coletivo ali, né? É uma interação, que nem o grafeno, né? A gente sempre tem dois, aqui eu sempre tenho um único corante dírico, né? Então não importa quantas impurezas eu colocar, a interação dela sempre vai ser com esse corante dírico que está delocalizado em toda a superfície, a densidade dele, né? É um metal. Mas na estrutura de bandas parece-me que tem... Que quando aparecem aqueles outros estados, entendi a sua pergunta. Sua pergunta é aqui, ó. Não, impureza magnética não. Impureza magnética, o único que a gente parece que mantém mais ou menos uma certa textura, né? E que pode ser direto, é quando ela está lá embaixo, né? O que aparece mais cones aqui é quando nós temos impurezas não magnéticas, né? Aí sim nós temos um splitting de estados, né? Pela textura de spin. Esse aqui é o Dirac e esses aqui eu não sei o que são. É uma interação que vem, eu acho, né? Você quebrou a simetria ali localmente, né? Eu acho que você pode ter outros estados ali, né? Nessa superfície. Mas então eles não são definidos como cones de Dirac, o número de Char continua 1. Sim, o número de Char continua 1, porque o que tem realmente, quando você olha aquela textura de spin que eu mostrei lá, esse vermelho aqui é indiscutível, é ele, né? Indiscutível é ele que tem a textura de spin. Os outros começam a misturar a textura de spin. Tá? Ele não é mais puramente dessa forma. Mas isso os experimentais também veem ali aquelas, né? Lembra daqueles... Eles têm uns estados que eles aparecem ali também, né? Quando esses que... deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ele fala que o Dirac está aqui, mas olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Eles têm uns estados aqui também, parece que tem outro, ó. Eles também veem isso aí. Então parece que isso aí está presente, sim. Mas está protegido. Está protegido. Né? Eu acho que são interações que ocorrem ali e que você pode ter regiões diferentes. Né? Mas, pela definição do topológico, lá atrás, é que, bom, ele é topológico, porque ele só tem um dia. Ali já nós temos interações, temos impurezas, outras coisas. Né? Mas ele, por definição, ele é topológico. E continua sendo, sim. Mas uma pergunta, você comentou a respeito do exemplo do grafeno e na palestra do professor Venezuela, ele comentou que no caso do grafeno, próximo do ponto K, deve ter precisado de correções de muitos corpos. Por que no seu caso parece-me que não é tão necessário? Bom, primeiro porque o carbono é esperado ser menor, né? Os efeitos relativísticos são menores, né? E o spin órbita é muito pequeno, né? Então a gente acha que não deve ser tão importante isso, né? Aqui por outro motivo, na verdade, porque a gente não sabe essa textura de spin que a gente enxerga aqui, né? A gente não sabe muito bem, cadê? Aqui, né? A gente não sabe muito bem o que acontece aqui no ponto gama, né? No grafeno a gente sabe o que acontece no ponto gama, porque você tem os dois estados, são bidegenerados, né? Um cruza aqui, o outro cruza aqui, né? A gente sabe o que está acontecendo, qualquer perturbação ele vira parabólico, né? E então lá não tem textura de spin. O problema aqui é da textura de spin. O que acontece com o spin nesse ponto ali? É uma pergunta um pouco diferente, né? Mas eu acho que os dois lá no, né? O grafeno a baixas temperaturas certamente
Tem alguma coisa importante. Mais alguma questão? Comentário? Vamos agradecer novamente ao professor Tomás.